Olá a todos, né? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Direito em Prosa, né? O podcast do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo. Eu sou a Bruna, hoje estou aqui com o professor Paulo Roberto Ramos Alves. Um prazer estar contigo hoje, professor. Tudo bem? Tudo bem com você, Bruno? Tudo certo também. Para quem não conhece o professor Paulo, então, ele é graduado pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, e também teve estágio pós-doutoral na Universidade de Passo Fundo, né? Começou aqui na Universidade de Passo Fundo e depois foi indo para outras instituições, né? Exato, na verdade, começo aqui, vou para Unicinos e volto para cá. Então, a minha formação tem esse vínculo muito grande com a UPF, É aquela frase, né? O bom filho a casa torna, né? sem dúvida. Contextualizando, assim, quem ainda não conhece o professor, né? Ele também é professor da pós-graduação do Direito daqui na universidade e também na Universidade Oeste de Santa Catarina e também é advogado, né? As experiências na área do direito do professor com ênfase na teoria do direito, a sociologia jurídica, o direito constitucional, o direito civil, e atuando principalmente em temas voltados à nova tecnologia, gestão jurídica de risco, construtivismo, responsabilidade civil, pluralismo jurídico, teoria sistêmica e autopoiese, né? Eu acho que é um grande aparato do direito, mas acaba tudo meio que se ligando, né, em algum aspecto, né? Com certeza. O direito, na verdade, todo ele é interrelacionado. É impossível falarmos de direito sem interrelações. Há uma falsa ideia de que nós podemos colocar os conhecimentos jurídicos em caixinhas isoladas. E sabemos hoje que isso não é possível. Então, sem dúvida alguma, quando se fala em direito de um modo geral, estamos falando em uma ideia plural, uma ideia ampla e, logicamente, que necessariamente exige um diálogo entre diferentes áreas do direito. Eu acho que vai linkando até pela própria experiência das instituições, né? Tu acaba aprendendo, tendo mais interesse em algum determinado assunto aqui na UPF, foi passando para Unicinos, acaba tendo outro conhecimento, e essas áreas vão se ligando conforme vai tendo essa experiência, né? Claro, claro, e mais, e além disso, quando se fala em ensino, em aprendizado, eu sempre acho importante uma visão que seja um pouquinho diferente em alguns momentos. Então, a minha saída aqui da UPF após a graduação, eu ingresso na Unicinos junto ao programa de mestrado e doutorado, foi um ponto bastante importante porque permitiu uma visão sobre outras perspectivas do direito e que, consequentemente, integraram toda a minha formação acadêmica. Realmente vai sempre ampliando, né? Uma coisa vai fazendo link com outra, né? Um assunto do direito acaba fazendo link com outra, e não tem como, o senhor falou, não tem como separar em caixinhas cada assunto, porque acaba se ligando a uma sociedade num contexto geral, né? Eu achei muito interessante também que o senhor estuda o direito voltado às novas tecnologias, né? Que eu acho que seria o primeiro questionamento que eu faço para o senhor. Qual que seria a sua visão hoje dessa influência que a tecnologia exerce para o direito, não só, digamos, a questão jurídica, mas como o direito é tudo praticamente, né? Essa influência na sociedade. Quando nós falamos em tecnologia, e eu parto da premissa de que sociedade se entende como comunicação, utilizando-se aqui a teoria dos sistemas autopoéticos e Niklas Luhmann. Se tudo é comunicação, tecnologia também é. Consequentemente, essa comunicação produz alguns resultados comunicativos que precisam ser absorvidos pelo direito. Explicando isso de modo um pouquinho mais simples. Toda e qualquer tecnologia tem uma aptidão em produzir resultados sociais. E esses resultados muitas vezes serão potencializados por exemplo, o sistema econômico. O sistema econômico é um exemplo de sistema comunicativo que absorve os desenvolvimentos tecnológicos com uma grande velocidade. E, logicamente, isso faz com que o direito precise, de algum modo, responder a determinados problemas, demandas que não existiam até então. Então, esse é um ponto inicial bastante relevante a respeito do direito e da tecnologia. Lógico, também há toda uma influência da tecnologia no próprio direito. Basta pensarmos hoje em ferramentas de inteligência artificial que estão sendo usadas
por tribunais, em escritórios de advocacia e assim por diante. É interessante pensar, porque hoje a tecnologia ela está cada vez mais inserida na sociedade, que tu não consegue separar as duas, né? E conforme o senhor falou a questão do proveito, que a informação que essa tecnologia vai gerar, ela às vezes não é tão clara, né? A informação que ela quer trazer. Ela acaba trazendo uma informação, mas nem sempre o direito vai conseguir visualizar essa informação naquele momento. Porque o direito, ele parte de uma premissa do momento, e não uma premissa tão futura, né? Então a tecnologia vai sempre estar um passo à frente em relação ao direito. Eu visualizo mais ou menos nesse aspecto. Sim, sim, mas aí nós temos que pensar em duas perspectivas distintas. Uma primeira é que o direito só consegue entender aquilo que lhe é possibilitado entender. Como assim? O direito entende uma linguagem que é baseada em um código entre o que é direito e o que não é direito. Então, juridicamente, eu não consigo entender a economia. Juridicamente, eu não consigo entender a política. Juridicamente, eu não consigo entender a arte. Eu apenas consigo entender esses outros subsistemas quando o direito constrói internamente a ele a sua, entre aspas, verdade a respeito do que representam esses sistemas, certo? Então, o mesmo vai acontecer com a tecnologia. A tecnologia em si, pura e simples, é construída pelo sistema jurídico desde a perspectiva que o direito pode observar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a questão referente à impossibilidade do direito acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos em tempo real. Veja só, Bruna, será que a própria tecnologia consegue acompanhar os seus próprios resultados? Esse é um ponto importante, porque não adianta nós falarmos exclusivamente ou apenas na tecnologia. Eu preciso pensar em suas consequências. E essas consequências eu só consigo, de algum modo, gerir, observar, a partir de um conceito sociológico, que é o conceito de risco. Ok? Vejam, risco nada mais é do que uma possibilidade futura de um dano. Só que na imensa maioria das vezes eu sequer sei quais são esses danos. Vamos pensar, por exemplo, em um tipo de tecnologia que foi aquela que eu utilizei como ponto de pesquisa na minha tese. A biotecnologia. Organismos geneticamente modificados, seja para alimentos, medicamentos, combustíveis e assim por diante. A tecnologia em si, ela pode me trazer um dano imediato. Isso não é risco. O risco é aquela possibilidade, na maior parte das vezes desconhecida, de que aquele desenvolvimento possa trazer um dano futuro. Então eu não conheço qual vai ser esse dano, eu não conheço qual será a eventual extensão dele e eu não conheço quando e se ele vai se manifestar. Ok? Então, esta ideia traz para o direito uma possibilidade gigantesca de construção de futuro. Ela traz para o direito a possibilidade de que ele observe aquilo que não pode ser observado. Que ele crie, que ele construa internamente determinadas perspectivas que permitam essa gestão de risco. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição, que trata sobre o meio ambiente. Nós teremos ali um princípio bem importante, que é o da equidade intergeracional. Nesse princípio, eu tenho uma necessidade de atenção para as futuras gerações. Só que como eu vou normatizar, como eu vou criar mecanismos jurídicos de controle para situações que eu não conheço? Então, o risco vai entrar com esse potencial de trazer para o direito uma possibilidade de visão de futuro. É como se ele estivesse trazendo uma previsão do que pode acontecer. Eu não diria uma previsão, porque previsões têm uma certa pretensão de que a situação ocorra. O direito não prevê, mas o direito pode antever a possibilidade de. Então seria mais uma hipótese que possa acontecer
E essa gestão de risco traz ao direito uma visão além daquilo que ele está pautado no que está acontecendo, né? Pois quando se sai uma tecnologia, muitas vezes não se tem uma dimensão de impactos negativos, né? Você pensa em impactos positivos, mas acaba ela, por uma forma, como é utilizada, no meio que ela está inserida, de dar alguma consequência negativa. Então, seria mais ou menos uma forma de antecipar É uma isso. situação que possa acontecer, como também possa não acontecer. Perfeito, perfeito. O direito ambiental trabalhou isso de modo muito bem com um princípio muito conhecido chamado princípio da precaução. Então, o que é a precaução? É aquele princípio que impõe a necessidade de adoção de determinadas medidas de cautela prévias a determinados desenvolvimentos tecnológicos, para que se evitem possíveis riscos. Pode ser que esse risco nunca aconteça. Pode ser que, se eventualmente ele se manifestar, ocorra em uma extensão extremamente pequena. Agora, eu não tenho a certeza disso. E um outro fator importante nisso é a soma dos desenvolvimentos. Como assim? Se a gente pensar hoje em inteligência artificial e biotecnologia, existe alguma relação entre os dois elementos? Em princípio, não. Mas se nós formos pensar que talvez daqui 10, 15, 20, 30 ou 50 anos, nós possamos vir a ter um maior contato entre essas duas tecnologias e, consequentemente, uma ampliação de riscos, certo? Então, o direito deve estar preocupado com isso, e não significa aqui que ele está simplesmente normatizando o futuro, ou permitindo ou proibindo condutas futuras. Não. A ideia de permissão ou proibição é totalmente inócua para essa finalidade. Não serve. Agora, se eu tenho uma possibilidade de que as minhas decisões de hoje produzam danos no futuro, ainda que eu não saiba quais são esses danos, eu preciso pensar em geri-los. E aqui entra tanto a perspectiva do Niklas Luhmann, quanto do Günter Teubner, quanto do François Host, que é um autor bastante importante também a esse respeito. É bem interessante esse exemplo que o senhor traz do meio ambiente, porque são situações que a gente, na nossa geração, não tomar uma cautela, no futuro não tem como voltar, reverter, né? Então, tu não tem certeza do risco, enfim, do dano que possa causar, mas se tu não fizer uma determinada cautela hoje, tu não tem como voltar no futuro para essa situação de agora, né? Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Será que algo que acontece na sociedade pode ser apagado? É difícil, Será que determinada comunicação socialmente produzida tem um ponto de retorno? Normalmente não. é difícil. Quando a sociedade evolui, ela sempre evolui a partir de uma produção de diferença. E esta produção de diferença vai levar esta sociedade a outros níveis, certo? Não significa que essa sociedade será melhor nem que será pior, mas ela será diferente, com novos problemas, com novas demandas, com novas necessidades. E, consequentemente, o direito vai acompanhar essa tendência, ou deve acompanhar essa tendência. É interessante pensar não só em tecnologia, mas enfim, a sociedade ela é altamente complexa, né? E o senhor tem um estudo muito aprofundado da teoria sistêmica, né? Que trata realmente dessa questão da sociedade ser complexa. Gostaria de perguntar para o senhor explicar mais ou menos assim o que seria essa teoria e como ela hoje, esse contexto, não só da tecnologia que nós começamos a comentar, mas assim no anseio social, como essa teoria poderia auxiliar a diminuir essa complexidade que existe em nossa sociedade. Vamos lá. Vamos começar conversando sobre o que é complexidade, Bruna. Complexidade equivale a uma multiplicidade de possibilidades. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento conversando, mas ao mesmo tempo, no momento em que eu aceitei o convite para estar aqui, eu excluí outras possibilidades, certo? Significa que todas as nossas decisões, toda a nossa existência é permeada por complexidade. Eu sempre tenho mais opções, mais alternativas do que aquelas que eu posso realizar em um determinado momento. Esse é um ponto de partida importante da teoria sistêmica. Por quê? Porque o Niklas Luhmann constrói essa teoria
a partir do que ele entendeu como uma necessidade de construção de mecanismos de assimilação dessa complexidade, certo? O direito, por exemplo, é um excelente exemplo de mecanismo que assimila a complexidade e, consequentemente, ordena ela de modo que as nossas expectativas tenham uma certa limitação. Mas um ponto importante quando nós falamos em teoria sistêmica é reconhecermos que complexidade é algo que não é erradicado. Há muitas vezes a ideia de que sistemas sociais existem para reduzir complexidade. Essa afirmativa é, em parte, problemática. Por quê? Porque eu só reduzo complexidade aumentando complexidade. Certo? Vamos pensar em um exemplo agora bastante simples. Imagine que eu hoje, advogado e professor, tenha um problema para resolver e esse problema equivale à construção de um carro. Eu preciso construir um carro. Você concorda comigo que a construção do carro é algo extremamente complexo para mim? Eu não conheço, eu não sei como agir. Eu tenho uma multiplicidade de opções. Agora, daqui a pouco eu começo a estudar engenharia mecânica, engenharia elétrica e assim por diante. E começo a adquirir conhecimentos, a construir conhecimentos que me permitirão construir esse carro. O que eu fiz? Eu reduzi aquela complexidade do ambiente, de meu ambiente, aquilo que está fora de mim, só que eu aumentei a minha complexidade interna. Eu me tornei capaz de construir o carro, capaz de resolver um problema que não existia em um momento anterior. Então, Luhmann, quando constrói a teoria sistêmica, vai partir do pressuposto de que toda a sociedade é comunicação. E essa comunicação é estruturada internamente em subsistemas. E aí nós temos, por exemplo, o direito, a economia, a política, a arte, a religião, ciência, educação e assim por diante. E esses sistemas, de algum modo, reduzem complexidade de seu respectivo ambiente. Só que essa redução de complexidade pelos subsistemas sociais importa inversamente em um aumento de complexidade estruturada dentro de cada um. O direito é um excelente exemplo. Quando nós pensamos que o direito tem um problema não resolvido. Como assim um problema não resolvido? Eu tenho uma complexidade ambiental no sentido de entorno, ambiente da sociedade. E essa situação complexa precisa de uma resposta do direito. O que vai acontecer? Nós teremos mecanismos internos do sistema jurídico, seja construídos a partir de decisões tomadas pelos tribunais, que ocupam o centro do sistema, ou por decisões de caráter legislativo, que estão na periferia do direito, onde eles vão dar uma resposta a esse ambiente. Ou seja, o direito tornou-se mais complexo. Aquela complexidade ambiental do entorno se tornou menor, certo? Ele retira do ambiente a complexidade, diminui ela e ele acaba adquirindo ela para o ambiente, desculpa, para o sistema. Seria mais ou menos isso? Sim, ele se reconstrói. O direito está em constante mudança. Uma das características dele é que o direito funciona autopoieticamente. A autopoiese é uma teoria criada no Chile por dois neurobiólogos chamados Humberto Maturana e Francisco Varela, onde eles propõem essa teoria para tentar explicar como se dava o processo de vida e a continuidade dela. E chegam à conclusão de que a vida só existe e a vida tem como única finalidade de existência a sua continuidade. Então, não existe nenhum tipo de teleologia de finalidade última em relação à existência biológica de qualquer ser vivo. O Luhmann vai pegar essa ideia e trazer para a sociedade. Ele importa essa ideia do Humberto Maturana e do Francisco Varela e joga genialmente a ideia da autopoiese na perspectiva dos sistemas sociais. Então, a sociedade, se é um sistema de comunicações composto exclusivamente por comunicações, e esse é um ponto bastante controverso para alguns críticos do Luhmann, batem muito nisso, que o ser humano, nós não fazemos parte da sociedade. Sim, para Luhmann não. Nós estamos fora dela.
Nós não somos comunicação. Nós somos mais do que comunicação. Nós somos sistemas autônomos, biológicos, psíquicos, que, de algum modo, dialogam, mantêm um contato, se acoplam com a sociedade a partir de nossa linguagem. Tá? Sociedade é comunicação. Essa comunicação tem a característica de estar em constante autorreprodução. Uma comunicação gera outra, que gera outra, que gera outra, e assim por diante. Eu gosto de brincar. Até ontem à noite eu estava falando sobre isso em uma aula de graduação, a matéria de sociologia. Quando eu tenho uma decisão judicial, essa decisão tem uma característica bem importante, que é o fato de que ela pode servir de parâmetro para outra decisão. Ok? Quando essas decisões são reiteradas em um tribunal, chamamos de jurisprudência. E o que é a jurisprudência? Nada mais é do que uma reiteração comunicativa em relação a determinada comunicação jurídica. Tá? Então, esse funcionamento, esse mecanismo sociológico vai ser extremamente importante para que reconstrua a complexidade do que está fora do sistema. Então, por isso, usei a expressão do próprio Luhmann antes de que eu só reduzo complexidade com um aumento de complexidade. Eu transformo complexidade desordenada em complexidade socialmente estruturada. Nesse caso da jurisprudência, ela vai se servir de parâmetro para outras decisões, então ela cria uma comunicação daquilo que está no sistema com também aquilo que não está no sistema, né? Eu penso mais ou menos que essa autopoiese, essa forma de organizar o sistema é entender o que é legal e o que é ilegal também, né? Claro, o direito vai reconstruir internamente esse critério. O direito só consegue ver o seu ambiente a partir dessa lente, dessa distinção entre o que é direito e o que não é direito. Quer ver um exemplo? Imaginem que eu tenha uma decisão judicial fundamentada em um texto religioso. Pode ser? Qual é o problema dessa decisão? Sociologicamente falando. O problema é que eu tenho uma corrupção do direito por uma forma de observar a realidade que não é a do direito, que é da religião. E essa não é uma crítica à religião, não, mas uma constatação em relação a um exemplo. Ou ainda, eu posso tomar uma decisão judicial com base exclusivamente em um critério econômico? Também não. Ou pior ainda, eu posso decidir judicialmente com base em elementos valorativos morais? Também não. Tá? Então, o direito só entende aquilo que a linguagem dele permite, aquilo que o seu código constitutivo permite. O que não faz parte desse código deve ser compreendido por outros sistemas. Então, eu gosto de trazer esses exemplos porque fica um pouquinho mais claro. A teoria sistêmica é bastante abstrata, então demora um pouquinho para a gente conseguir entender de fato o que o Luhmann queria dizer. Mas essa é uma ideia importante, a ideia de que os sistemas são autopoéticos, e autopoiese pressupõe, antes de mais nada, autonomia. Lógico, existe uma diferenciação teórica entre autopoiese e autonomia que eu não vou adentrar agora, mas se os sistemas são autopoéticos, a única razão de existência deles é continuar existindo. Lógico, isso não significa que os sistemas não cumpram funções. Cada sistema social tem uma função particular. Agora, função não se confunde com finalidade. Se você me perguntar hoje para Luhmann, por que o direito existe? Para continuar existindo. As operações jurídicas internas estão em constante circularidade, mudança em uma rede fechada de comunicações, comprometida exclusivamente com a sua própria existência. É interessante porque vai sempre modificar, até em razão que nós estamos comentando que a complexidade social também vai modificando, né? Então, o direito vai se organizando, fazendo essa reestruturação constantemente, né? Até para visualizar e tentar, de uma forma, se estruturar nessa comunicação, nessa complexidade organizada na própria estrutura, né? Perfeito, perfeito. O que acontece quando o direito observa situações do mundo real?
E essa observação se dá por meio de alguns mecanismos, principalmente por meio de acoplamentos estruturais, que é um outro conceito biológico. Quando isso acontece, quando o direito consegue observar o seu ambiente, ele reconstrói essa realidade do ambiente de acordo com lentes próprias. De certa maneira, todo o sistema vivo, por exemplo, funciona desse modo. Cada um de nós é um sistema autopoético. Para que nós existimos? Para continuar existindo. O ambiente que está fora de nós, o entorno, não define quem somos. Não define como nós nos comportaremos. Não define como nós agiremos. O que o ambiente faz? O ambiente traz uma complexidade gigantesca. E eu, ser autopoético, biológica e psiquicamente, sem nenhum tipo de dependência ou determinação do ambiente em relação a mim, construo a verdade, a minha verdade, construo aquilo que eu entendi sobre determinada situação e tendo a criar mecanismos internos de redução de complexidade. Então, por que eu falo tanto na questão biológica? Porque a premissa é a mesma. A premissa do funcionamento de sistemas biológicos e do funcionamento do sistema social em Luhmann é exatamente a mesma. É a continuidade da autorreprodução de seus próprios elementos. Então, uma célula existe para quê? A célula está em constante mudança, em constante transformação. Só que todas as operações internas dessa célula servem para quê? Para mantê-la viva. Exatamente para mantê-la viva. Então, o ambiente aqui, que está fora da célula, que está fora de nós, o que está fora da sociedade, desempenha um papel fundamental, é evidente. Sem ambiente não existe sistema. No entanto, talvez um dos principais pontos aqui é que eu não posso conceber que o ambiente determine o sistema. Porque se isso acontece, o sistema não existe. Ele é totalmente aberto e, consequentemente, está sujeito a determinações externas de modo constante. Aí, no caso, em vez de ele diminuir a complexidade e aumentar a sua complexidade estrutural, ele acaba estando totalmente desordenado essa questão da própria complexidade do ambiente, né? Se ele não fecha a operação dele, ele acaba aceitando todo tipo de complexidade e não estrutura uma forma de organizar para ser autopoético. Isso, e você usou uma palavrinha aí que é muito importante para a gente. Você falou em fechamento. Por que é muito importante essa palavrinha? O Luhmann gostava de joguinhos de linguagem. Então, em um primeiro momento, eu brinco com os meus alunos às vezes que eles vão ler alguns textos do Niklas Luhmann e vão achar que ou eles são muito burros ou que o Luhmann era louco. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque Luhmann tem umas sacadas que, algumas expressões paradoxais, aparentemente paradoxais, que no fundo são geniais. Um exemplo disso é o seguinte: os sistemas são fechados, certo? Todo sistema autopoético é fechado. Só que ele só é fechado porque é aberto. E só é aberto porque é fechado. Como assim? O que isso quer dizer? Significa que sistemas autopoéticos funcionam, operam a partir de um fechamento operativo ou operacional. As operações internas de sistemas autopoéticos, tal como a sociedade, funcionam em uma rede fechada. Uma rede que se diferencia de seu ambiente. Pode ser? Agora, você concorda comigo, Bruna, que um sistema totalmente fechado é impossível? E por que é impossível? Porque, de algum modo, eu tenho uma dependência com o que está fora. E veja, dependência não significa submissão ou a admissibilidade de que o sistema, perdão, de que o ambiente determine o sistema. Mas eu preciso conhecer. Okay? Eu preciso de mecanismos que internamente sejam construídos e permitam processos de cognição por parte dos sistemas. Por isso que nós nos alimentamos, nós respiramos, nós sentimos frio, calor, dor. Todas essas sensações, mais uma vez utilizando o exemplo biológico, são sensações que não são impostas de fora para dentro.
São sensações construídas. Sou eu, Paulo, que construo aquelas sensações em relação a mim. É você, Bruna, que constrói as suas sensações em relação a você. A sua percepção de mundo não vem de fora. Ela não é uma mera representação do que existe fora, como por muito tempo se acreditou. Ela equivale a todo um conjunto de construção interna. Por isso que para o Luhmann não existe a ideia de transmissão de conhecimento ou de informação. Eu não posso transmitir uma informação para você. Porque a informação que eu eventualmente construo vai ser percebida por você de uma maneira extremamente particular. E essa maneira particular não vai ser idêntica à minha. Pode ser? Porque a tua realidade autopoética é diferente da minha. Você é um outro sistema autônomo. Quando a gente joga essa lógica para o direito, o que eu tenho que reconhecer? O direito também, assim como todos os demais sistemas, também funciona a partir de um fechamento operacional. As suas operações internas são fechadas, só que ele próprio cria condições de cognição. Por meio do fechamento, por meio das operações internas, criam-se mecanismos que permitirão a ele conhecer o mundo real, pegar comunicações de seu ambiente e estruturá-las internamente, construindo então o seu próprio conhecimento, a sua própria verdade. É interessante porque não só o direito, mas existem outros sistemas sociais, né? Então, todos também acabam pegando essa questão dessa comunicação do ambiente e interpretando de uma forma diferente, assim como o exemplo que o senhor trouxe. Eu vou ter uma interpretação do que o senhor vai falar e não seria talvez a mesma que o senhor teria na hora que está falando aquela informação, né? O próprio sistema vai influenciar na forma dele interpretar essa comunicação. O que é interpretação? Interpretação é uma forma de construção interna de conhecimento. É uma forma de percepção individual. Ah, existe uma interpretação universal? Não, não existe. Lógico, quando nós falamos em interpretação, temos que reconhecer que existem outras teorias do direito que se debruçam de modo muito mais intenso nessa ideia do que o Luhmann se debruçou. Tá? Então, nós temos filósofos como Heidegger, como Gadamer, que trabalharam essa questão. Nós temos a questão, no próprio Rio Grande do Sul, Lênin Streck, que trabalha a questão interpretativa em relação aos seus limites. Mas, sistemicamente, interpretação equivale a um mecanismo próprio de observação, onde eu construo a realidade específica em relação àquilo que está sendo observado. E aí você poderia me perguntar, ok, mas essa interpretação tem limites quando nós pensamos no direito ou em outros sistemas sociais? Naturalmente. Quem dá esses limites é o próprio sistema. Eu não posso dizer que existe uma interpretação extremamente livre, sem nenhum tipo de limitação. Existe. Só que quem constrói essa limitação são aquelas organizações que decidem no âmbito do sistema jurídico. É muito interessante, né? Para a gente finalizar já, eu gostaria de perguntar para o senhor se tem alguma literatura que indicaria para quem se interessou nessa temática? Sim, eu indicaria as obras que eu comecei a ler. O primeiro contato que eu tive com a teoria sistêmica foi no segundo período da minha graduação em Direito aqui na UPF. Naquele momento, falávamos antes até sobre isso, naquele momento, durante uma semana acadêmica, eu assisti a uma palestra do Leonel Severo Rocha, que posteriormente veio a ser o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, juntamente com o saudoso Luiz Alberto Vará. Então, foi um momento bastante interessante, porque a partir daquele momento eu fiquei curioso. Quando o Leonel falou sobre teoria sistêmica, ele falou sobre constituição, sobre tempo, sobre uma série de elementos que naquele momento me soaram completamente estranhos. E confesso a você que eu não entendi nada do que foi dito. Só que aquilo de certa maneira, me incentivou a tentar entender.
concretamente os detalhes daquilo que o professor Leonel havia falado. E eu comecei a ler a obra do Humberto Maturana e do Francisco Varela, chamada A Árvore do Conhecimento. Então, esse seria um livro que eu, de plano, indicaria para quem tem interesse na temática. É um livro que vai explorar a temática da autopoiese na perspectiva da biologia. Uma segunda obra também desses dois autores, que me parece muito interessante, chama-se De Máquinas e Seres Vivos. Ela vai trabalhar de modo um pouquinho mais aprofundado a ideia da autopoiese. E posteriormente, tendo já essa visão, essa ideia do que é a autopoiese, e como ela funciona, aí sim, aí você consegue começar a ler alguns textos do Luhmann. Eu sugeriria alguns artigos, tá? Existe um artigo muito interessante chamado A Posição dos Tribunais no Sistema Jurídico. Tem tradução dele em português, foi publicado pela revista da Júris na década de 90, não recordo com precisão o ano. É um texto legal. E fora isso, o Luhmann tem uma vasta produção. Ele escreveu mais de 40 livros e mais de 400 artigos em vida. Então, dá para procurar o que você quiser. E claro, em terceiro lugar, depois que sai dessa parte inicial da teoria, você consegue adentrar nas obras mais específicas dele a respeito dos subsistemas sociais. Como assim? Ele vai ter uma obra chamada O Direito da Sociedade, uma obra chamada Economia da Sociedade, a Ciência da Sociedade, a Religião da Sociedade, a Política da Sociedade. E ao final, ele tem uma grande obra chamada A Sociedade da Sociedade, onde ele, de certo modo, condensa, traz aquilo que de mais importante se sobressaiu em sua teoria. Então, eu começaria pelo Maturana e pelo Varela, sem dúvida alguma. Muito interessante, né? Fica a dica para quem se interessou na temática, né? Dar uma procurada nessas obras. Eu já li um pouco de Luhmann, senti um pouco de dificuldade no começo, mas acho que vai se acostumando com a própria professora que falou, né? Eles fazem aqueles jogos de palavras, tem que ir se acostumando um pouco. Nesse aspecto, a gente finaliza a nossa conversa. Em nome do PPG, gostaria de agradecer ao professor, né, pela conversa e já faço também o convite para uma futura possibilidade, né? Estarmos de novo conversando. Adorei muito o nosso bate-papo de hoje e agradeço a todo mundo que está assistindo. Também faço convite para seguir nós nas redes sociais e finalizamos mais um episódio do podcast Direito em Prosa. Muito obrigada.